Leigo na igreja. A palavra leigo é uma palavra boa ou uma palavra ruim? Uma palavra ruim. Por quê? Te explico. Porque a gente usa a palavra dizendo assim, eu sou leigo no assunto. Dá uma sensação que a gente é ignorante, não é? Não é? Toda vez que a gente quer sair pela tangente, a gente fala, eu sou leigo. Pode me explicar? Porque eu sou leigo. Mas o leigo na igreja não tem sentido de ignorante. O leigo tem sentido de não ordenado. Na igreja, há duas grandes vocações: os ordenados e os não ordenados. Na igreja, pelo chamado, pelo batismo, pela fé, somos os ordenados, né? O ordenado padre, o ordenado diácono, o ordenado bispo, e os consagrados também canonicamente. Essa experiência, celebrar esse quarto domingo da vocação leiga, celebrar esse quarto domingo com esses textos que hoje o Senhor nos concede. A providência de Deus nos deu esses textos belíssimos da liturgia. É celebrar o sentido mais profundo da nossa fé, celebrar o que vamos fazer depois da Santa Missa, celebrar a vocação de batizados. Vamos batizar hoje o Heitor, a Clara e a Eloá. É isso, né? Acertei, graças a Deus. Vamos celebrar isso. Celebrar, faltou um? O Henry. São 4 então batizados hoje? Ah, tá bom. Então bem-vindo aqui o Henry também. Henry. Então o Henry, o Heitor, a Eloá e a Clara. Celebrar aquilo que é o fundamento da nossa fé. Você tem fé? Sim ou não? Sim. E a fé nos é dada pelo sacramento do batismo. E o batismo, na nossa vocação à santidade, pelo batismo, na nossa vocação, quando a gente fala vocação à santidade, é a vocação para o céu. Você quer ir para o céu? Sim. A vocação à santidade significa, eu quero ir para o céu. Eu vou te falar uma coisa, hein? Eu estou com vontade de ir para o céu. Tem noção? Estou cansado desse mundo, viu? Confusão demais aqui. Quero a paz do céu, quero a tranquilidade do céu, a adoração, a presença dos anjos. A gente já imaginou que belíssimo é o céu? Os anjos, os santos, as pessoas que a gente ama, Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo. Não tem coisa melhor neste mundo e nem no outro, né? A gente quer estar com o Senhor, celebrar a nossa vocação à santidade, celebrar a nossa vocação, aquilo enquanto chamado para a glória, chamado para o céu, pelo batismo, pela experiência do fundamento, do alicerce que nos sustenta na nossa vocação de batizados e da fé. O batismo, na vocação de batizados, nos dá três dimensões, nos dá 3 atitudes, nos dá 3 tarefas, 3 missões para todos nós. Hoje o Heitor, o Henry, a Maria, a Eloá e a Clara. Ei, padre, tá ruim hoje, não. Vão também fazer parte desse mundo, dessa tarefa. Pelo batismo, o Senhor nos constitui, te constituiu, que construiu a sua igreja, na fé de Pedro, na fé de Jesus, que hoje Pedro anuncia, tu és o Messias, o Salvador, o Libertador. Nós cremos nisso, é isso que nós anunciamos, é isso que nós pregamos, é isso que nós testemunhamos, pelo nosso batismo. Pelo batismo, somos um povo sacerdotal. A missa, as orações, é a expressão da dimensão sacerdotal do nosso batismo. Também o Senhor nos constitui seus profetas. Profeta é aquele que está na praça pública anunciando o rei, ou Jesus? É também. Mas o profeta é aquele que prega a palavra, que ensina a palavra. No quarto domingo, celebramos isso, com o nosso testemunho. No quarto domingo do mês vocacional, também celebramos a presença do catequista, que aqui está nesse dia.
aquele que, por ministério, prega a palavra, anuncia a palavra, ensina a Bíblia, ensina a fé. O que faz o catequista? Ensina a fé, mas não é tarefa exclusiva dele, é por ministério, mas o todo batizado precisa, e aqui há uma urgência de anunciar a palavra, amém? Pai, mãe, tio, tia, padrinho, madrinha, anuncia, e como diz São Paulo, anuncia oportuna ou inoportunamente, seja teimoso, né? Tem que teimar com a palavra de Deus, tem que falar, sem medo, anuncia, ensina em casa, ensina a fé para seus filhos, amém? E começa ensinando as oraçõezinhas pequenininhas, depois vai crescendo este anúncio dentro de casa também, amém? E a terceira dimensão do batismo é a dimensão da liturgia de hoje, a realeza. O batismo te torna rei. E o que faz o rei? Padre, reina. Mas o que é reinar? Reinar é cuidar. Na primeira leitura a gente ouviu quem se lascando? Primeiro-ministro, aquele homem chamado com um nome esquisito, o Sobina, né? Sobina. Ele era o primeiro-ministro, ele era do alto escalão lá, só que ele estava, roubando, desviando o dinheiro do reino, colocado na autoridade, tinha chaves nas mãos, e o rei foi lá e falou: o que você está fazendo aí? Vou tirar a tua autoridade, vou tirar o teu manto, vou dar para outro, para ele assim, que é mais honesto que você. As chaves que você tem, que é da tua autoridade, também serão tiradas e serão entregues para outro, porque você é um bandido, um ladrão. Sai daqui. O cuidado, a realeza da nossa fé é para cuidar das coisas de Deus, é para cuidar da sua igreja, é para cuidar. Padre, como que cuida da igreja? Quando você colabora com a igreja, você está cuidando da igreja. Quando você faz uma oferta material, você está cuidando da igreja. Mas quando você também cuida das pessoas, o rei está bravo com o seu primeiro-ministro, porque ele está roubando. Quando a gente estuda a história desse texto, vamos perceber que este cara, esse tal de Sobina, ele tinha construído uma casa, uma mansão, tudo de mármore e ouro. Com qual dinheiro? Dinheiro do povo. O povo passando fome, o povo sofrendo, e ele lá, Marajá. Deu ruim para ele. Perdeu, porque ele foi lá e tirou a autoridade que ele tinha recebido e passa para outro. As chaves, né? As chaves, a dimensão das chaves de Davi, chaves do reino. Essas chaves que também vamos encontrando em Pedro. Jesus dá a Pedro as chaves do reino, as chaves da igreja. Constitui Pedro para cuidar da fé do povo, mas também para cuidar do povo, para dar as chaves da igreja, para Pedro cuidar da igreja. Que o Senhor, irmãos e irmãs, nos ajude também a cuidar. Pelo nosso batismo, precisamos cuidar das coisas do Senhor, cuidar da igreja, cuidar da sua igreja. Como é que eu cuido da igreja, Padre? Com a minha oferta material? Sim, mas eu cuido da minha igreja rezando por ela. Eu cuido da fé rezando, da igreja, eu cuido dessa igreja rezando, eu cuido dessa igreja servindo, eu cuido dessa igreja participando das pastorais, grupos e movimentos, eu cuido. É assim que o Senhor quer que cuidemos da sua igreja. Há a dimensão material, mas há também a dimensão pastoral dessa igreja. Por isso, nesse quarto domingo da vocação laical, o Senhor te convida a cuidar da sua igreja, participar também, se você pode, por que não? Nossa, Padre, é muito ruim, tem muito trabalho, e depois assim, viu o diácono disso, tem muita confusão, não é?
E a gente olha a igreja desse jeito. É lógico que vão ter dificuldades homéricas para cuidar desse jeito. Se eu olhar só, tem muito trabalho. Se eu olhar só, que tem muita confusão, a gente não vai querer entrar nela. Mas a gente precisa, o Senhor nos chama. Deu a Pedro as chaves do reino. E pelo teu batismo, também te constitui cuidador, pastor dessa mesma igreja. Que o Senhor nos ajude, que nossos corações e o teu coração se abra para essa experiência. Hoje é muito bonito também, pela providência de Deus, celebrar com nossos irmãos das novas comunidades, né? Uma vocação laical também, uma vocação batismal, para fazer o quê? Cuidar. Cada carisma, cada comunidade tem seu carisma, e no carisma se manifesta toda a missão, toda a tarefa, todo o trabalho, todo o cuidado pastoral que Deus quer que essas 12 comunidades façam aqui na nossa arquidiocese, em tantas realidades, em tantas necessidades que temos. Que Deus constitua mais comunidades para Londrina, que Deus fortaleça, o Espírito Santo fortaleça cada uma das comunidades, fortaleça os seus fundadores, também fortaleça seus consagrados, e que possa haver entre nós, na nossa arquidiocese, um trabalho de cuidar da igreja. Pois digo para vocês também, além da nossa oração pela igreja, além da nossa participação nos grupos e movimentos, além da nossa ajuda financeira, material, a nossa igreja, sabe o que nós precisamos hoje fazer também? Nos calar um pouquinho. Tem muita falação, não tem? Tem muita falação, sabe onde? Lá no grupo do WhatsApp. Inferno naquele lugar. Oh, Jesus amado, quanta divisão. E a gente vai falando, eu estou falando, a gente começa a falar mal, fala mal, critica, e que uma confusão danada, e pessoas ficam magoadas, pessoas ficam chateadas, pessoas vão embora, por conta de confusão de WhatsApp, famílias separadas, famílias divididas, em nome de Deus, Deus me livre. Por causa de Jesus, nós nos dividimos. Não está muito certo isso, viu? Rezemos mais, peçamos mais ao Senhor, que nos ajude a cuidar bem, sempre na verdade, sempre na justiça, sempre na caridade, sempre com amor no coração, com compaixão, não para dividir, mas para trazer. Se o meu pensamento, a minha atitude, as minhas ações, vai dividir a igreja, vai dividir o meu grupo, vai dividir a minha comunidade, então não vai, porque não é para dividir, é para converter, é para chamar, é para se aproximar. Espera, antes da gente dar um soco, espera também o ouvir do Senhor, espera o mover de Deus em tantas realidades da nossa igreja e da nossa fé, para que seja também a comunidade reunida, a comunidade de fé, um lugar legal, um lugar bom para estar, onde a gente se alimenta da palavra, se alimenta dos sacramentos, e temos assim o prazer, né? A satisfação de estar dividindo a mesma igreja, dividindo o mesmo espaço, ainda que de repente um ou outro tem uma outra perspectiva, né? A igreja é um grande jardim, a igreja, jardim diverso. A igreja não é só rosa. Rosa é bonita? Sim ou não? E a margarida é bonita também? Margarida não, margarida. E os lírios? Hã? Bonito também. E os crisântemos? Também. Que flor que é essa aqui, hein? Hã? Margarida não? É. Flor do campo? É. Flor do campo é bonita também? É. A igreja não é só um tipo de flor. A beleza está justamente na sua diversidade de pastorais, de grupos, né, de caminhos, de experiências espirituais. É só a gente caminhar. E às vezes a gente se divide porque a gente quer transformar a igreja só em rosa, ainda que sejam bonitas, só em margaridas, ainda que sejam belíssimas. E aí a gente vai errar, porque vai dividir. É preciso garantir toda essa diversidade na beleza da nossa fé,
né, na diversidade da experiência que o batismo vai nos conduzindo. Que Deus possa, fiquemos em pé, que Deus possa nos ajudar, que o Espírito Santo possa também nos fortalecer nesse dia em que celebramos a nossa vocação ao céu. Que toda a nossa ação, todo o nosso pensar, nosso querer, nosso fazer, nos aproxime cada vez mais de Jesus, o Cristo, como Pedro anunciou e professou nesta manhã. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,